Repórter que entrevistou Diana em 1995 falsificou documentos para se aproximar da princesa, conclui inquérito. Na entrevista, Diana expôs a traição do príncipe Charles. O jornalista mostrou ao irmão de Diana extratos bancários falsificados, que davam a entender que pessoas eram pagas para espionar a princesa. Um escândalo de 26 anos atrás, que envolveu a princesa Diana, voltou a abalar a família real britânica. Na famosa entrevista em 1995, Diana jogou no ventilador um detalhe do casamento dela com o príncipe Charles, que havia 3 pessoas na relação. Era uma referência ao caso extraconjugal dele com a atual mulher, Camila. Na época da entrevista, Charles e Diana estavam separados havia 3 anos. Ele próprio já tinha comentado sobre a traição, mas ouvir da boca da princesa gerou um alvoroço. Ela ainda disse que era infeliz no casamento, admitiu que também tinha um caso e que sofria de bulimia. As declarações alimentaram uma parte da imprensa que sempre teve apetite demais por esse tipo de fofoca. Diana morreu 2 anos depois num acidente de carro, em Paris, enquanto era perseguida por fotógrafos. O que se confirmou agora é que aquela entrevista de 1995 nasceu de uma mentira do repórter. Um inquérito concluiu que, para se aproximar de Diana, Martin Bashir falsificou documentos que davam a entender que pessoas eram pagas para espionar a princesa. O jornalista mostrou ao irmão dela, Spencer, extratos bancários falsificados. Bashir ainda inventou que ela estava sendo grampeada. O irmão acreditou e apresentou o jornalista a Diana. Em 2020, a BBC resolveu encomendar uma investigação independente sobre o caso, depois que o irmão de Diana veio a público apresentar as acusações contra o repórter. O relatório concluiu que o jornalista teve um comportamento desonesto e que o caso foi uma violação grave às normas da emissora. O relatório condenou também a BBC por não ter investigado direito essa história. Na época, mais do que isso, afirmou que a rede britânica encobriu a mentira do repórter. O atual diretor-geral da BBC disse que a emissora não pode voltar no tempo, mas pode fazer um pedido de desculpas amplo e incondicional, e que enviou mensagens a Charles, ao irmão de Diana e aos filhos dela, Harry e William. O repórter que fez a entrevista pediu demissão em abril. Ele estava afastado do trabalho na BBC por problemas de saúde havia alguns meses. Num comunicado, na quinta 20, ele se desculpou, classificou a atitude como uma coisa estúpida, mas disse que o que fez não foi decisivo para que Diana aceitasse falar e que continua imensamente orgulhoso da entrevista. Numa nota que não cita a BBC, o príncipe Harry falou que uma cultura de exploração e práticas antiéticas, que ainda são comuns em muitos meios de comunicação, contribuíram para a morte da mãe dele. O príncipe William disse que a forma fraudulenta como a entrevista foi obtida influenciou substancialmente o que a mãe disse naquele dia, e completou: traz uma tristeza indescritível saber que o erro da BBC contribuiu significativamente para aumentar o medo, a paranoia e o isolamento da minha mãe.